Então, de novo aqui, da mesma forma, tá? Aqui nós temos uma rosca externa, né? Uma rosca como se fosse o parafuso. Então, nesse caso aqui da rosca externa, a gente vai usar sempre o diâmetro externo dela. Depois, a gente vai utilizar, na parte como se a gente fosse fazer a porca, a gente vai utilizar o diâmetro interno. Mas aí é só a hora que a gente chegar lá, beleza? Então, jogar ela na folha aqui. Uma linha de centro. Ela está meio pequena, deixa eu aumentar um pouco aqui. Só para deixar na escala 1 para 1. Aí eu jogo a tabela aqui para fora da folha, que nem a gente fez aquele dia. Vamos arrumar as dimensões dela aqui então. Nós temos uma rosca M24 passo 3. Comprimento aqui é de 20. Aqui 30. 70. 15. E aqui é 100. Os diâmetros então 37, 30, 18 e 18. Aqui nós temos um raio de 3. Aqui nós temos um raio de 3 também. E temos os dois chanfros na ponta, que são de 2 por 45. Deixa eu pegar aqui certinho. Aqui 2 por 45. Beleza. Vamos arrumar nosso ponto zero aqui, né? De novo. Beleza? Lembrando também que por enquanto a gente está tirando só as coordenadas. Se a gente fosse fabricar mesmo essa peça aqui, a gente provavelmente faria o programa desse lado da rosca aqui com rebaixo. Depois a gente viraria a peça e programaria esse outro lado aqui só com os dois rebaixos, tá? Agora só para a gente poder tirar as coordenadas que a gente está fazendo assim por enquanto. Só para vocês treinarem. Então, vamos jogar aqui os nossos pontos. Temos ponto A, começo do chanfro ponto B, final do chanfro ponto C, ponto D, ponto E, começo do raio ponto F, final do raio ponto G, aqui vai ser o ponto I, não, F, G, H, I. Quase comi uma letra de novo. H, I, J, K, L, M, N, final do chanfro vai ser o O, e aqui vai ser o P. Assim com um pouco mais de detalhes para vocês darem uma treinada boa. Aqui o M e aqui o L. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Aqui ficou meio confuso também por causa do raio. Deixa eu jogar ele aqui para dentro. Aqui o F, aqui o G. Deixa eu contar quantas. Bom, vamos começando a correção aqui então. Aí qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar, beleza? Primeiro ponto, como a gente vai só aproximar da peça, G1. Saia no ponto zero, então vai ser x0 e z0. Ponto B,
ainda vai ser G1, porque é uma linha reta. Tem uma rosca M24, então o externo dela aqui é 24, menos 2 de cada lado, vou ter o diâmetro de 20. Nosso Z vai ser 0 porque eu não andei em relação ao comprimento. G1 aqui de novo. Diâmetro agora de 24. O Z vai ser menos 2 por conta do chanfro. Ponto D vai ser G1 de novo, ainda é uma linha reta. Diâmetro continua sendo 24. O Z menos 20. Ponto E agora vai ser G1, que ainda é uma reta, diâmetro de 18. Z continua sendo menos 20. Ponto F vai ser G1 de novo, diâmetro continua sendo 18. Aqui ainda é 18. O Z, até lá no final eu tenho 30. Menos o raio de 3, vou ter menos 27. Agora, estou fazendo um raio no sentido anti-horário. Então aqui vai ser V3. Nosso diâmetro, 18, mais 3 de um lado, mais 3 do outro, 21, 24. Então, diâmetro, 24, o Z, menos 30. Ponto H vai ser G1, diâmetro, 37, e o Z continua sendo menos 30. Ponto I, G1 de novo, continua sendo 37 de diâmetro, e o Z, menos 70. Ponto J, nós vamos ter agora G1, diâmetro de 30, e o Z continua sendo menos 70. Ponto K, G1, diâmetro de 30, o Z agora menos 70 com 15, menos 85. Ponto L vai ser G1, porque eu estou chegando ainda no raio, né? Então aqui ainda é G1. O diâmetro, tenho 18, mais 3 de um lado, 3 do outro, vou voltar para o 24. O Z estava em menos 85, menos 3 do raio, eu vou ter menos 88. Ponto M, agora eu vou ter sentido anti-horário ainda, certo? Estou partindo como se fosse o sentido oposto do relógio. Então aqui vai ser G3, diâmetro de 18, e o Z vai ser só um pouquinho. Aqui é menos 85 ainda. Não vamos usar o diâmetro, eu me confundi. Fala, Ricardo. Bem isso que eu ia corrigir, professor. Eu vi que eu me confundi quando eu vi aqui agora. Beleza, então aqui. No próximo ponto, né? No M, né? Isso, aham. Então aqui agora, menos 88. Ponto N, nós vamos em G1. Diâmetro continua sendo 18. Temos menos 100 até lá no final, só que nós temos o chanfro de 2. Então aqui vai ser menos 98. G1 aqui de novo. 18, menos 2 de um lado, menos 2 do outro. Nós vamos ficar com 16, 14. Então aqui 14. Z de menos 100. Aqui vai ser G1 também. X0 e Z de menos 100. Vamos supor que eu tivesse essa peça aqui, tá? Eu olhando ela como se ela fosse cortada, ela tem um rebaixo interno e tem aqui teria aqui a rosca. Deixa eu adicionar ela aqui. Ser uma M24 também. Botar a representação aqui. Ó, como se eu tivesse essa peça aqui olhando ela por dentro, tá? Uma buchinha, talvez um encosto para rolamento ali, alguma coisa do gênero, e a rosca aqui. A mesma rosca da outra peça que a gente estava utilizando.
Deixa eu salvar ela aqui. Essa é a nossa peça 22. Nesse caso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer o caminho como se fosse de fora para dentro, digamos assim. Deixa eu fazer uma vista de seção aqui, para a gente conseguir ver o interno. Então, em total nós teríamos 50. Esse comprimento aqui 25. Aqui nós teríamos como se fosse uma rosca M24 com passo de 3,0, que era o mesmo passo que a gente estava vendo na outra, né? Nesse caso aqui vai importar o passo para a gente, tá? Na outra peça que a gente estava tirando as coordenadas não importava, mas nessa aqui importa. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Só gostaria de saber, o passo seria o que mesmo? Espera aí que eu vou fazer a representação aqui e eu já lhe mostro. Deixa eu pegar na outra peça aqui que fica mais fácil. O passo Seria a basicamente é rosca ali, no caso? a distância de um filete até outro. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Beleza. Aqui vai ser uma M24 passo 3. Corta a partir daqui. Vamos fazer ela cortar até aqui. Ó, se a gente fosse medir, seria a distância de um triângulozinho até o outro triângulo, beleza? Esse é o passo da nossa rosca. Isso quando a gente está falando em rosca métrica, tá? Rosca em milímetro. Aí a gente fala de passo. Quando a gente está falando de rosca em polegada, a gente tem o número de fios por polegada. Talvez você já deva ter escutado isso alguma vez também. Que daí basicamente é no espaço de uma polegada, que eu tenho 25,4 milímetros, quantos triângulozinhos desse daqui eu vou ter ali dentro. Aí a gente tem que fazer um cálculo para a gente descobrir o passo primeiro, tá? Vamos fazer aqui primeiro usando uma rosca métrica, depois eu mostro para vocês com a rosca em polegada daí, tranquilo? Caso vocês não saibam como que a gente descobre qual que é o passo de uma rosca, por exemplo, a gente usa geralmente um instrumento chamado pente de rosca. Não sei se vocês já viram ele alguma vez. Eu tenho um aqui, eu só não sei onde é que tá ali na minha caixa de ferramenta, qualquer coisa, depois É eu... tipo um canivetinho, né, professor? Ele é tipo uma laminazinha, um monte de laminazinhas assim que elas servem de gabarito. Aí você vai, tipo, testando ela em cima da rosca ali. Tem gente que vai testando de um por um, mas para os meus alunos do técnico, pelo menos, eu mostro algumas artimanhas para a gente conseguir descobrir um pouco mais fácil, assim, pelo menos. Mas enfim, eu vou dar uma procurada na minha caixa, daí qualquer coisa na próxima aula eu mostro para vocês, se vocês não conhecerem daí, tá? Então, vamos voltar aqui para nossa peça como se fosse a porca. Por que que a gente vai ter que fazer um cálculo agora para a questão da porca? Antes, quando a gente estava falando do parafuso, a, a rosca, a parte do filete, ele estava para fora, né? Então a gente está pegando a parte de cima do filete, que a gente já sabe qual que é a dimensão. No caso da porca, só deixa eu adicionar como se fosse a rosca dessa forma aqui também, para vocês darem uma olhada como que ela ficaria. Então, aqui vai ser a partir dessa face, vai ser uma M24 até essa face aqui. Cortando a rosca.
Aqui acho que eu tenho que inverter para 180 só. Isso. Beleza. Qual que é o problema? Eu tenho o diâmetro lá por fora, tipo da parte de cima do filete até a parte de baixo, certo? Que é o 24, como se ela fosse. O problema é que eu não posso usinar ela com 24 se ela for a porca. Eu tenho que, quem já fez, por exemplo, uma porca, pode ser com marcha ali manual, sabe que a gente fura primeiro com um diâmetro menor, depois a gente vai passando o machinho ou a ferramenta no torno para ela ir formando os filetes da rosca. Como que a gente vai saber daí com que diâmetro a gente fura? A gente tem que fazer um cálculo. Por exemplo, uma M8, se eu for fazer um parafuso, geralmente eu vou furar ali com 6,7, 6,8, depende da broca que eu tenho. Alguns que fazem mais folgado furam até com a broca 7, por exemplo. Mas eu não vou furar com a broca 8, porque senão ele não tem espaço para criar o filete, tá? Como que a gente sabe daí qual que é o diâmetro? Tem aqui na parte da apostila da Home, na parte do ciclo de rosca, que é o que a gente vai ver bem lá para o final, praticamente, tem aqui os cálculos do diâmetro final, ó, a partir da altura do filete que eu tenho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser justamente calcular essa medida que está faltando. Deixa eu puxar aqui o Word. Primeira coisa que a gente vai calcular, a altura do filete. Então, a altura daquele triângulozinho que a gente tinha. Deixar ela aqui maior, para vocês conseguirem ver. Então, 0,65 vezes o passo. Se o meu passo é 3, então vai ser 0,65 vezes 3,0. Então, a altura do filete, deixa eu pegar minha calculadora aqui rapidinho. 0,65 vezes 3, 1,95 milímetros. Beleza. Essa é a primeira coisa. A segunda vai ser o diâmetro final. Por enquanto que a gente está tirando só as coordenadas, a gente vai utilizar só essas duas fórmulas, tá? Essas outras aqui é para quando a gente for aplicar o ciclo de rosca em si. Com 28. Deixa eu deixar na mesma fonte que essa aqui tá boa. Então, aqui nós temos o diâmetro inicial, no caso é o diâmetro que a nossa rosca começa. Como ela é a porca, sempre é o diâmetro maior, tá? Então aqui o 24, menos o P, que é o que a gente calculou aqui, que é a altura do parafuso. Então o P vai ser 1,95. Resolvemos o que está dentro do parênteses primeiro. Então 1,95 vezes 2 vai dar 3,90. O X, então, deixa eu copiar aqui para ficar com a mesma fonte. Vai ser 24 menos 3,90. Se a gente for jogar isso aqui na calculadora, vai dar 20,1 milímetros. Se isso significa, basicamente, que quando a gente for tornear aquela peça ali interna, a gente vai ter que deixar ela com o diâmetro de 20,1 milímetros. Então, se eu vim aqui achar ela aqui na folha, vou só suprimir aqui essa parte da rosca aqui para ela não ficar estranha lá no desenho, tá? Ficar como se fosse a representação normal. Aqui, então, eu vou ter a rosca M24. Só que o interno dela aqui vai ser... Eu tinha deixado com 22 como uma medida arbitrária lá antes, né? Mas aqui vai ser 20,1. Tranquilo? Então, quando nós formos tirar as coordenadas aqui, nós vamos ter que deixar como 20,1. Como que a gente vai fazer, geralmente, para a gente tornear essa peça, por exemplo? Se você tiver uma broca de 20, você vai simplesmente aplicar depois o que a gente vai ver que é um ciclo de furação
e vai deixar ela com o diâmetro de 20 ali para 20,1, vai dar pouca diferença. Então ele vai acabar tirando na ferramenta depois, ou até mesmo por conta da broca não estar 100% centralizada, ela abre um pouquinho maior mesmo na hora que a gente vai usinar. Se ela não tiver, a gente vai levar em consideração como se a gente tivesse feito um pré-furo já, de, por exemplo, de 18 milímetros, uma broca assim mais próxima do que a gente precisaria, e daí agora a gente iria aplicar o ciclo para a ferramenta passar e fazer o contorno, deixando ela com o diâmetro que a gente quer, tá? Vou adicionar aqui só o nosso ponto zero, então. Esboço. Aqui, beleza. Pino. Vamos adicionar aqui as nossas coordenadas. Da mesma forma, vou ter uma coordenada aqui no início, tá? Agora, a gente não vai estar fazendo o por fora da nossa peça, né? A gente vai estar fazendo só o interno. Vamos supor, então, que o externo da nossa peça ali, o 60, a gente pegou um material trefilado, já veio na medida certinho. Caso ele não tivesse vindo, nós teríamos que fazer primeiro a usinagem externa da peça, passar a ferramenta por fora, e depois a gente furaria e faria a usinagem interna, tá? Mas não vamos nos confundir agora, por enquanto, vamos só tirar essa parte das coordenadas primeiro, beleza? Então, quero fazer aqui o interno. Então, aqui eu vou ter o ponto B. Vou só copiar aqui, que senão ele vai ficar aquela outra, uma pontinha ali ruim para eu arrumar aqui pelo SolidWorks só. Então, da mesma forma, vou arrumar aqui no final ponto C, ponto D e aqui ponto E. Então, aqui no caso, como ela é uma peça que tem só uma furação roscada e um rebaixinho simples, ela vai ser poucas coordenadas. Vamos fazer aqui então a tabela, que a gente já está acostumado. 4 colunas, nós vamos ter agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Fechar aqui. Ô, professor, Pode falar, Ricardo. no caso ali, então, não precisa do ponto F ali no centro da furação ali? Nesse caso não, porque a gente está partindo da premissa que ele já tem um pré-furo, certo? Para a ferramenta poder passar ali no meio. Ah, tá. Aham, beleza. Mas é só nesses casos que a gente está tornando somente o interno, porque daí a gente teria que ter feito uma furação primeiro para a ferramenta conseguir entrar ali, como se a gente fosse fazer no torno convencional mesmo. Vamos jogar aqui então ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Medidas, aqui nós vamos ter as coordenadas em G, medidas em X, medidas em Z. Nosso primeiro ponto, ponto A, só aproximação da ferramenta, G1, 0 e 0. Como ela é toda reta, desenhei ela bem simplesinha, já vou adicionar todos os G1 aqui, tá? O G1 também, G1, G1, G1. Aqui o que nós vamos ter agora? Do A para o B, eu vou ter o diâmetro de 40. Não importa se a ferramenta é interna ou externa. O diâmetro que a gente vai jogar é o mesmo. Vai mudar só na prática, na hora que a gente for zerar a ferramenta daí, tá? Aqui nós vamos ter, então, ponto B, diâmetro de 40. Z continua sendo 0. Ponto C continua sendo diâmetro de 40. Ponto 0 agora vai ser menos 25. Ponto D. Agora eu vou ter que jogar a parte do interno da rosca. Então, quando eu estou fazendo o parafuso, eu vou jogar
o 24. Quando eu estou fazendo a porca, eu vou jogar o interno que a gente calculou, que nesse caso é o 20,1. Menos 25 permanece. Ponto E continua sendo 20,1. E dela só vai ficar com menos 50.